Olá pessoal, quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos para mais uma aula de histologia, tá? Voltada para concurso público, ok? Mas antes, se vocês não se inscreveram no canal, não deixem de se inscrever e também ativar o sininho para estar recebendo novidades de concurso público. Então, bora começar. Bom, pessoal, vamos agora trabalhar com o tecido conjuntivo hematopoético, tá? O tecido hematopoético é composto pelo sangue, que é formado por elementos figurados, como, por exemplo, as hemácias, que são as células vermelhas, né? Os leucócitos, que são as células brancas que atuam na defesa, e as plaquetas, que são fragmentos de células, tá bom, pessoal? As plaquetas não são células, são fragmentos de células que atuam na coagulação para impedir o extravasamento sanguíneo, tá? Além de ser formado por elementos figurados, também é formado pelo plasma. O plasma contém água e sais minerais, além de outras substâncias dissolvidas, tá? Como proteínas. Bom, em relação às proteínas, elas são encontradas, as proteínas que são encontradas no plasma são a albumina, que mantém a pressão osmótica ali no sangue, tá? Porque lembrando que você tem ali uma grande circulação de sais no sangue, né? E também os sais, eles puxam, né, o líquido, né, por osmose. Então, você tem que ter ali uma manutenção da pressão osmótica. Quem faz isso é a albumina presente no sangue, ela também atua nisso. A globulina, que é um outro tipo de proteína que está no plasma, né? A globulina, ela forma os anticorpos, que atuam na defesa, e o fibrinogênio, que atua na coagulação, que está ali relacionado a quem? As plaquetas, né? Como eu já adiantei para vocês, as plaquetas atuam na coagulação. Bom, gente, a separação dos elementos figurados do plasma ocorre através da centrifugação. Isso você vai fazer como? Faz em laboratório, tá? Um laboratório possui uma centrífuga, né, que vai fazer aquele giro, né, aquela rotação em uma quantidade muito acelerada, e com isso vai conseguir separar, né, os elementos figurados, que são as hemácias, leucócitos e plaquetas, do plasma, que é a água com os sais dissolvidos ali, tá bom? Então isso a gente faz onde? Faz em um laboratório. E a função do sangue é promover o transporte de nutrientes, transportar também células de defesa, os leucócitos, transportar gases respiratórios, oxigênio, gás carbônico, transportar hormônios, tá bom? Então, o sangue ele vai fazer esse transporte, ele vai conectar, né, esses nutrientes, esses elementos a todas as células do corpo. Bom, o tecido hematopoético, ele é dividido, né, ele é classificado em tecido mieloide ou medula óssea vermelha, que é responsável pela produção das hemácias, das plaquetas e da maioria dos leucócitos, tá? Então, a medula óssea vermelha é responsável pela produção dos elementos figurados do sangue, e o nome medula óssea porque ela é encontrada em ossos, né, como por exemplo o fêmur, né, com o osso da coxa. E também é classificado em tecido linfático ou linfóide, que nesse caso é formado pelos vasos linfáticos que atuam, que recebem células de defesa, tá? Que atuam na circulação de células de defesa, e também absorvem gordura do intestino, e a linfa também, que corresponde ao excesso de líquido intersticial, que é esse líquido que fica entre os tecidos, ok? Bom, os leucócitos, eles são classificados também, tá? Em granulócitos. Por que eles são granulócitos? Porque eles apresentam grânulos no citoplasma, tá? E tem vários núcleos com formatos variados. Então, a gente chama eles também de polimorfonucleares, porque eles têm núcleos, tem vários núcleos, mais de um núcleo, e esses núcleos, eles têm formatos diferentes. Eles são granulócitos porque eles possuem grãos ou grânulos no seu citoplasma, ok, pessoal? Exemplos de leucócitos granulócitos são os neutrófilos e os eosinófilos, ok? Já os agranulócitos, lembrando que esse A, ele indica não, tá? Ele nega. Então, agranulócito significa que não tem o quê? Não tem grânulos, não tem grãos em seu citoplasma. E o núcleo desses agranulócitos, ele é um núcleo normal, como a gente costuma ver nas células, é aquele núcleo esférico, tá bom? E apenas um único núcleo. Um exemplo, né, de agranulócitos são os monócitos e os linfócitos, tá bom, pessoal? Os neutrófilos são os leucócitos mais frequentes do sangue, são aqueles que estão em maior quantidade no sangue, circulando no sangue. Eles são também os mais ativos na fagocitose. O que seria isso, fagocitose? É aquele envolvimento que a célula faz, que ela engloba, por exemplo, né, uma bactéria para poder digerir, para poder quebrar essa bactéria, tá? Para poder eliminar essa bactéria, tá? Então, os neutrófilos, eles são muito ativos, eles fazem muito fagocitose.
Os eosinófilos, eles já defendem o corpo contra vermes parasitas, tá? E também atuam em reações alérgicas. Então, por exemplo, você está com uma suspeita de que está com alguma verminose. E aí, o seu médico ele vai passar um hemograma completo e vai aparecer, né, para confirmar a sua verminose, vai aparecer nesse hemograma uma quantidade anormal de eosinófilo. Então, se tem muito eosinófilo sendo produzido no seu corpo, significa que você está com uma provável, né, infecção por parasita, ou você está com uma reação alérgica, pode ser um ou outro, tá? Bom, os basófilos, eles já são encontrados com menor frequência no sangue e são ricos em histamina, tá? Histamina, que é uma proteína que atua também em reações alérgicas, né? Tanto, pessoal, que quando a gente está com alergia, né, a gente compra o quê? Um anti-histamínico, não é? Então, por quê? Porque ele vai, né, diminuir a quantidade de quê? Histamina, porque histamina é um indicativo de reação alérgica, beleza? Bom, os monócitos, eles já são os leucócitos de maior tamanho, e eles se transformam em macrófagos, tá? Monócitos, esse cito de célula, né? E macrófagos, né? Você vê que o nome já fala, ele é macro, ele é maior, tá? E fago significa comer. Então, o macrófago, ele atua muito onde? Na fagocitose, porque esse fagocitose significa aquele envolvimento, né, da célula para poder digerir um micro-organismo, para poder combater um micro-organismo, digerindo ele, tá? Então, fagocitose é como se a célula estivesse comendo aquele micro-organismo, tá? Na verdade, está digerindo ele. Então, os monócitos, eles se transformam em macrófagos e são muito atuantes na fagocitose de micro-organismos e também de células mortas, tá bom, pessoal? Porque as células mortas, elas têm que ser digeridas, né? Elas têm que sair no nosso corpo, elas têm que ser digeridas, elas não podem ficar ali circulando. Agora, os linfócitos, eles podem se diferenciar em linfócitos T, tá? Que são produzidos pela medula óssea, mas eles se diferenciam, na verdade, no timo, e também em linfócitos B, que são produzidos pela medula óssea, tá? Onde eles se amadurecem, né? E se transformam em plasmócitos, que produzem anticorpos. Beleza, pessoal? Então, os linfócitos B são muito importantes. Por quê? Porque são eles que produzem os anticorpos, os famosos anticorpos, né? Que são aquelas proteínas, né, que marcam o invasor e dizem que aquele invasor ele tem que ser combatido pelo organismo. Mostra para o nosso corpo que aquele ser que está ali não pertence ao nosso corpo, que ele é um ser estranho, ele é um ser estrangeiro e que ele tem que ser combatido, tá? Essa é a função do anticorpo, tá, pessoal? O anticorpo, ele não combate diretamente um vírus, uma bactéria. Ele não faz isso. Ele marca esse vírus, ele marca essa bactéria para sinalizar para o nosso corpo que ali tem um organismo estranho, tem um ser estranho habitando, né, ali no nosso corpo, beleza? Outra coisa, gente, só para um parênteses, anticorpo pode vir na prova de vocês como imunoglobulina, tá bom? São sinônimos, beleza? Bom, agora falando das plaquetas. As plaquetas, como eu já adiantei, elas não são células. Cuidado com isso, que tem muita questão de prova que fala as plaquetas são células e aí já tá errado, tá? As plaquetas são fragmentos de células, tá? Fragmentos de células. E esses fragmentos de células são desprovidos de núcleo, não tem núcleo. Elas são formadas pela medula óssea, mais precisamente pelos megacariócitos, tá? Então, quem forma as plaquetas são os megacariócitos, que eles sim são células, tá? Megacariócito é o nome da célula que produz, né, as plaquetas. E qual é a função da plaqueta? É promover a coagulação, tá bom, pessoal? Coagulação é o quê? Formar um tampão. Teve uma lesão no tecido, a plaqueta vai ali junto com uma série de fibras, né, com uma série de substâncias ali e vai formar um tampão para impedir o extravasamento sanguíneo, impedir que o sangue ele saia, né, que a gente perca sangue, né? Então atua como um tampão da região lesionada, ok? Bom, pessoal, o sistema imunitário ele é classificado em imunidade humoral, que é a produção de anticorpos pelos linfócitos B, né, que a gente já viu que os linfócitos B que produzem os anticorpos ou as imunoglobulinas, né, que marca o invasor, e também pela imunidade celular,
Porque a imunidade celular, enquanto que a humoral vai marcar o invasor, a celular vai combater esse invasor, né? Vai atuar com as células no combate direto ao patógeno, a quem está causando uma doença, a quem está causando uma infecção no seu corpo, tá bom? De que forma? Através de vários tipos de linfócitos T, tá? Então, o linfócito T, eu falo que ele vai no mano a mano. Ele vai lá combater diretamente o invasor. O linfócito B não. O linfócito B ele vai produzir o anticorpo que vai marcar aquele invasor, tá? E vai chamar esses linfócitos T para a região da infecção onde eles vão combater através da produção de toxinas, tá? De forma citotóxica, vai combater esse invasor, beleza, pessoal? Bom, em relação ao sistema imunitário, existe também defesas chamadas de vacinas e soros, tá bom, pessoal? Que tá muito recorrente, né? A gente tem falado muito sobre isso, né? Principalmente na mídia por conta, né, de todo momento que a gente está vivendo. Então, assim, vamos lá. Vamos uma vez por todas descobrir qual a diferença entre vacina e soro, tá? A vacina, ela é uma imunização ativa. Por quê? Porque ela estimula o seu corpo produzir os seus próprios anticorpos contra um determinado organismo, um determinado invasor, tá? Contra um patógeno qualquer. Por exemplo, um vírus, tá bom? Então, a vacina ela vai conter ali um pedacinho daquele vírus, o vírus atenuado, ou seja, enfraquecido, que não vai ser capaz de causar doença em você, mas vai ser o suficiente para estimular a produção de anticorpo por você, né? Para que você consiga produzir anticorpo contra ele. Ou ele vai ter um pedaço do RNA daquele vírus, tá? Ou ele vai ter um vírus que não causa doença em humanos, mas que vai gerar uma produção de anticorpo que vai combater um outro vírus que causa doença em humanos, tá? Então, ele pode ser diferente, a composição da vacina, ela varia, tá? Vai depender do fabricante, enfim, isso varia, tá? Mas o fato é, a atuação da vacina é sempre a mesma. Ela vai gerar uma imunização ativa. Ela vai fazer com que o seu próprio corpo produza os seus próprios anticorpos, tá bom? Porque ele vai estimular essa produção, tá? Bom, além disso, a vacina ela gera uma memória imunológica. Isso é muito importante, isso é o mais importante, né? Por quê? Porque quando você tiver contato de fato com aquele vírus que você se imunizou, você já tem uma memória ali. O teu corpo já identifica que aquele vírus já passou, já transitou ali no teu corpo, né? Que na verdade foi na forma de vacina, né? Então, ele identifica aquele vírus, que ele já tem uma memória imunológica e já começa a produzir anticorpos, uma quantidade maior de anticorpos, de células de defesa para combater aquele vírus, tá bom? Então, o mais importante da vacina é isso, é a memória imunológica, tá? E também a vacina ela tem ação preventiva. Por quê? Porque ela previne, né? Ela impede que você tenha doença, tá? Ela não remedia, ela previne. Bom, já o soro, pessoal, é o seguinte, o soro ele já é um tipo de imunização passiva, tá? Diferente da vacina que é ativa, o soro é passivo. Por quê? Porque o soro, no soro você já entrega os anticorpos prontos para a pessoa, tá? A pessoa vai lá, né, inocula os anticorpos já prontinhos no corpo da pessoa, do paciente. Por quê? Porque aquela pessoa, ela tá numa situação de risco de vida, por exemplo. Então, ela precisa de anticorpo urgente. Não dá para esperar o próprio organismo produzir os seus próprios anticorpos. Não dá, porque ela tá com risco, né? Ela tá ali sob risco de vida. Então, nesse caso, o soro, né, ele é a melhor estratégia a ser tomada, tá bom? Embora não gere memória imunológica, né, porque não foi o corpo que produziu o anticorpo, ele recebeu pronto, né, então não vai gerar memória imunológica, mas vai ser uma resposta imediata, né, a resposta do soro é uma resposta imediata, porque o anticorpo já tá pronto ali, tá? E além de não gerar memória, né, o efeito do soro é um efeito curativo, ele não tá prevenindo, porque a pessoa já está com a situação, já está vivendo a situação ali, né, está remediando, né, tem um efeito curativo, diferente da vacina que tem um efeito preventivo, tá? Então, assim, qual usar, o soro ou a vacina? Vai depender da situação, né? Então, por exemplo, numa situação de emergência, uma picada de cobra, por exemplo, não tem nem o que pensar. Tem que ser o quê? Tem que ser o soro, porque não dá tempo, né, de esperar o corpo produzir os seus próprios anticorpos. Lembrando que a produção de anticorpo é uma produção demorada, tá, pessoal? Não é imediata, né? Então, não dá para esperar, né? Agora, se você está numa situação que você quer fazer o controle de uma doença, né, diminuir a incidência de uma doença numa população,
então aí com certeza, né, a vacina, né, pessoal? Então vai depender muito do caso, né, da situação específica. Bom, pessoal, vamos fazer um exercício, tá bom? Que diz o seguinte, um exercício da FGV, tá, de 2009, que fala que cortes na pele, ainda que pouco profundos, sangram. Mas em condições normais, após alguns minutos, o sangramento cessa devido à formação de uma massa gelatinosa de cor vermelha escura, o coágulo, que atua como uma tampa do ferimento, né? Aquele tampão. O coágulo é resultado de quê, gente? E aqui eu vou explicar para vocês, aproveitar a questão para explicar para vocês sobre a cascata de coagulação, que é uma série de eventos que acontecem para formar esse coágulo, tá bom? A gente sabe que o coágulo tem a ver também com a ação da plaqueta, que é um fragmento de célula, tá? Mas para acontecer a formação do coágulo, ocorre uma série de eventos. Primeiramente, você tem um tecido, né, que foi lesado, ele tá ali com uma lesão, né, e isso vai ser um estímulo para poder essa cascata de coagulação ela ser iniciada. Aí você vai ter a conversão, tá, da protrombina em trombina, tá? O que é a protrombina? É o precursor da trombina, tá? Esse prefixo pró indica que é precursor, tá? Ele vai se transformar na trombina. O que é trombina? É uma enzima que vai converter fibrinogênio em fibrina. Lembra que eu falei para vocês que o fibrinogênio é uma célula do tecido conjuntivo que repara tecidos que sofreram lesões? Então, o fibrinogênio vai fazer essa regeneração e ele vai se transformar em fibrina, tá? E aí, uma vez transformado em fibrina, ele vai formar uma rede de fibrina que vai conter esse extravasamento sanguíneo. Essa rede de fibrina vai ficar ali junto com a plaqueta e vai formar o coágulo, tá? Então, vamos dar uma olhada agora, novamente, no que diz a questão, né? O coágulo é resultado de quê? O coágulo é resultado da formação de uma rede de filamentos de fibrina, né? Uma proteína derivada do fibrinogênio, lembra? O fibrinogênio se transforma em fibrina e que retém as células sanguíneas, que formam esse tampão. É o que diz a letra B, certo? Ó, a letra A fala de aglomeração de células do tecido epidérmico no local do ferimento, não é células do tecido epidérmico, tá? Você tem aí essa cascata de coagulação que que transforma o fibrinogênio em fibrina, né? Junto com as plaquetas. A letra C fala da aglutinação de hemácias. Não é isso. As hemácias não participam, elas estão sendo, na verdade, elas participam porque elas estão indo embora, né? Elas estão sendo eliminadas, né, no corpo, estão extravasando junto com o sangue, né? Mas não formam o tampão. Da ação de plaquetas que se transformam em filamentos de fibrina. A plaqueta não se transforma em filamentos de fibrina, é o fibrinogênio que se transforma em fibrina, tá bom? As plaquetas de fato participam do coágulo, mas não dessa forma. E a letra E fala da ação conjugada de leucócitos e hemácias, não. Né? No caso do tampão, quem participa são as plaquetas e as fibrinas, ok? A rede de fibrina. Então, a nossa resposta é a letra B. Pessoal, eu espero que essa aula tenha contribuído para os estudos de vocês. Se vocês gostaram, não deixe de deixar um like e também um feedback, ok? Eu vou deixar aqui na tela final a playlist da FGV só de questão de biologia, ok? Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!